No Direto da Universidade de hoje, você assiste um documentário que mostra o que realmente há por trás das lendas urbanas. Ele traz um panorama de como essas histórias afetam a vida das pessoas, além da importância social e cultural. A produção é de alunos da PUC Campinas. Lendas urbanas são essas narrativas do cotidiano que normalmente abordam medos, preocupações, apreensões da sociedade. São narrativas curtas, breves, anônimas, que são contadas como verdadeiras, mas que são generalmente falsas. Uma importante característica sobre as lendas urbanas é que elas são contadas como sendo verdadeiras, né? Então elas não se apresentam logo de cara como histórias ficcionais, inventadas. Ela é uma narrativa que precisa tem uma pessoa que conta e vai ter um destinatário. Mas ela era quase unicamente oral. Eu vou te contar uma bem engraçada, que foi o cara chegou a tombar o caminhão porque ele tinha uma baixada, um bambuzal, e a turma falava que tinha uma noiva que se matou ali por causa do noivo. E ele um dia passou de noite lá e disse que a noiva sentou do lado do caminhão dele. Quando ele olhou, ele acabou capotando o caminhão. As lendas urbanas surgem do imaginário popular mesmo, né? Dessa vivência com o cotidiano. Só que muitas vezes elas pegam motivos que já estão no imaginário e criam uma nova história. Eu vou contar dizendo que eu vi na televisão ou aconteceu uma amiga de uma amiga. Isso, faz assim. Aconteceu assim, aqui no bairro. Então eu vou localizando. Aconteceu ontem, temporalizando. Eles contam muito que essa loira era esposa de motorista, estava grávida, e ele parou num posto e ela foi pro outro lado do posto. E um carro atropelou ela, grávida. Ela veio a falecer, né? E aí diz que várias vezes os motoristas veem ela andando beirando a estrada, vestida de rosa, né? E pega carona com os motoristas, desaparece da gabina, pega lá na frente de novo. Então no fantasma ele vai voltar justamente para proteger, para pedir, para se vingar. Ele vai ter várias funções. Tanto que ele não vai fazer isso, ele não vai ter o repouso. Então, todas essas damas de estrada, muitas vezes ela vem para dar para advertir as pessoas de tomar cuidado na estrada. Tanto que as pessoas pegam ela na carona e às vezes ela some. Tem também que a lenda urbana vai aparecer como a novas tecnologias, a urbanização. Ela envolve justamente elementos concretos com que as pessoas vivem no seu dia a dia. Então, quando aparece alguma história sobre o celular, sobre o risco de você usar o celular em algum ambiente público, por exemplo, as pessoas tendem a acreditar porque faz parte do cotidiano delas. A história se torna uma lenda urbana a partir que você diz que você quer criar tal, começa a ver um pobre coitado que é feio porque a natureza fez ele feio, que ele começa a passar, você vê, vai vendo e você cisma de criar uma lenda urbana e diz, esse cara, ele é servo de Satã.
você sabe que você está trabalhando num campo que é um campo, assim, da imaginação popular, vamos dizer, né? E isso daí, eventualmente, não era, vamos dizer, uma regra, eventualmente, se havia um boato muito forte, então o Notícias Populares acabava acolhendo aquilo. O fato é só que a criança tinha desaparecido. Aí eu produzia a matéria, eu via a polícia, aí, né, na hora de escrever a matéria até botei isso, que a família e os vizinhos tinham dito que tinham visto uma Kombi com a criança, né, levaram uma Kombi que passou, levou a criança. O que acontece com esse tipo de jornalismo tipo Gangue do Palhaço? Você faz essa coisa, se não funcionou, você barra. No dia seguinte não sai nada. Se funcionou, você vai alimentando. As histórias muitas vezes refletem o medo do outro, que aparentemente representa uma ameaça para nós. Eu vi a Gangue do Palhaço, uma mulher que jurava que tinha visto a gangue passar na rua dela. A Gangue do Palhaço passou na minha rua. Ela vendia uma média de 70, naquele dia tinha vendido 85 mil. E a única coisa diferente na capa do jornal aquele dia era essa história de Carapicuíba. Para um jornal desse, a sustentação dele se dá pela banca, então, de certa forma, é importante que ele venda, até para a própria sobrevivência dele, e ele vai investir até que seja possível. Daí, numa hora, cansa, né? A manchete final foi: Gil Gomes garante, a Gangue do Palhaço não existe. E aí acabou o caso. Sempre houve outros bichinhos estranhos aí, como o Bebê-Diabo e outros mais, o ET de Varginha, tudo foi realmente algo explorado pela imprensa. A lenda urbana, ela tem uma difusão, como já disse, muito mais ampla. E isso a internet vai fazer que ela vai ter um modo de difusão muito mais amplo que a sua oralidade. Eu vejo um papel importante da internet na divulgação das lendas. A internet veio substituir um pouco aquela coisa do boca a boca. A mídia também da cultura popular, do cinema e da televisão também são importantes veículos para divulgar. Então toda pessoa que é fraca de mente vê. Eu mesmo já dei aula de autossugestão e sugestionei meninas, rapazes, a ver coisa que não existia. Que a lenda, ela sempre se apoia na crença que a pessoa vai. Então tem que acreditar nesse discurso. Muitas vezes as pessoas que contam uma lenda urbana vão dizer que eu vi na televisão, eu li no jornal. Eles usam essa expressão como se fosse uma comprovante que eu vou contar agora é verdadeiro. A lenda urbana, ela é muito mais dinâmica, ela pode abranger vários elementos, né? E ela está sempre ligada a um contexto em que ela surge e em que ela circula.
A lenda tradicional ela é muito ligada ao sobrenatural, o invisível, o mágico. O rumor, eu acho que é a primeira forma, né, de lenda urbana que pode adquirir uma estrutura narrativa ou não. Que a mentira repetida muitas vezes torna-se verdade. Agora, pode ser que, por exemplo, um boato se associe a um fato que tenha realmente acontecido e aí isso se torna uma lenda. O rumor seria uma informação falsa que circula, assim. O fait divers, ele vem uma informação jornalística. É o tipo da narração que não traz nenhuma espécie de complemento ao que aconteceu. Ela é, na realidade, uma criação do jornalismo como uma forma de você ter uma leitura que se encerra por ela mesma. Ela não te atinge, você não se sente tocado por ela, mas ela tem até uma configuração meio literária, meio nesse sentido, né? Ela não é uma notícia rígida. A lenda urbana ela se apresenta com um fait divers que é falso. É que as lendas urbanas elas não têm uma versão única que está contida num livro. Não faz parte daquele folclore tradicional que a gente transmite para as crianças, né, de geração para geração. Elas estão sempre se transformando. Eu conheço, assim, que eu expliquei para a Thaís ontem, quando eu tinha a idade dela, 14, 15 anos, né, falava-se muito dessa loira do banheiro nas escolas. Que ela aparecia no banheiro das escolas, né, com um monte de algodão na boca. Então, antes que tinha um cabelão bem grande, assim, liso, loiro, um vestido branco, mas não falava noiva. Um vestido branco e o algodão na boca no banheiro. Então, toda vez que você entrava no banheiro, querendo ou não, você lembrava daquilo, né? Que ela poderia aparecer. A loira do banheiro veio numa época que, de repente, o Diário da Noite estava quase falindo porque não havia venda. Eu era muito amigo dos jornalistas e do editor, Orlando Criscolo. Ele trocou uma ideia comigo. Só o jornal levou 30 reportagens, mas era mais para vender. De alguma maneira, todo jornal tem um pouco de truque, né? Ele sabe qual é a cara do leitor dele e ele vai e tenta atingir aquele tipo de leitor. Aconteceu numa escola de realmente uma menina gostar do professor, que era casado e tal. E essa menina acabou se suicidando. Não se sabe se ela se suicidou realmente no banheiro, né? Ou se suicidou fora. Mas, para a imprensa, era bom jogar o banheiro da escola. Quando eu estava na quarta série, a história era assim. Tinha uma menina loira que matava a aula sempre. Então ela saía e se escondia no banheiro. Aí uma vez o banheiro estava molhado, ela escorregou, bateu a cabeça e morreu. Era essa história. A versão mais conhecida é a que ela aparece no banheiro das escolas, né? Então, assim, de uma certa forma, ela funciona como um elemento repressor, uma câmera oculta que impede que as crianças, as meninas, vão ao banheiro sozinhas e que façam, por exemplo, que fumem escondido dentro do banheiro, ou que usem droga, ou que vão lá para beijar, ou alguma coisa assim. Ela assombrava o banheiro para as pessoas que ficavam lá, matavam aula, para elas não fazerem a mesma coisa que ela, entendeu? Sempre tem um elemento moralizante, sim. Então, o fato de que possa haver ali uma loira, um fantasma que apareça para elas, representa uma forma de controle, né, de repressão.
meninas da minha escola ficam falando pra loira do banheiro aparecer que tem que dar 3 descargas e pensar em 3 palavrões. Uma das coisas mais agradáveis no ser humano é contar a história, né? Então vai se falando tanto, e você acaba realmente vendo. O que eu sinto é que a mentalidade das pessoas é uma coisa fértil, que você não consegue segurar. Pra mim, ela era uma assombração, não um espírito, alguma coisa assim. Ela tava lá pra assustar mesmo. Ela é significativa, ela é reveladora de algumas coisas, que seja dos medos, dos desejos. Já passei muito susto com carona, viu? Com mulher, inclusive. Já medo de dar carona, não. Passei o medo depois. Elas mobilizam diferentes sentimentos, elas evocam diferentes reações. Mas com 10 anos, eu acreditava. E tinha medo. Pra mim não é lenda, né? Porque eles contam um caso, acho que foi fato real. Agora, eu falo como lenda porque eu nunca presenciei, né? Então, assim, por que essa história durou tanto tempo? Só pelo boca a boca? Provavelmente não. Ela se juntou a outros pedaços de histórias, outras narrativas semelhantes e foi criando um corpo né, que tornou assim se tornou uma presença mais recorrente na nossa cultura. Então todo mundo consegue lembrar dessa história, assim como as histórias mais tradicionais. As pessoas se interessam por aquilo, mesmo que elas não acreditem totalmente.